Ele seja toda honra, glória e louvor. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mas irmãos e irmãs, bom é estarmos aqui na casa do Senhor. Saiba que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque aqui na casa do Senhor, Deus é o anfitrião. E nós somos os honrados convidados. Na casa do Senhor é lugar de adoração. Na casa do Senhor é lugar de revelação. Na casa do Senhor é lugar de exaltação do nome dEle. A casa do Senhor é lugar de libertação também. A casa do Senhor é lugar de transformação, de restauração. É lugar de poder e unção. É lugar de solução e resposta de oração, irmãos. Por isso, é uma alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero convidar todos para lermos um texto da Bíblia que está nos capítulos. Queria ler com todos. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir só a parte final desse versículo, todos juntos. Diga assim: enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Amados irmãos e irmãs, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor nos fala que nós podemos e devemos buscar ser cheios do Espírito. Amados irmãos, de tudo o que a gente pode receber da parte de Deus, a coisa mais importante na vida do cristão é estar cheio do Espírito Santo. Nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a plenitude do Espírito Santo, que é o estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus em nossas vidas. Todos nós aqui somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. É o selo de nós. Da família e o selo também das autoridades. E o selo de uma família e o selo de uma autoridade identificava a quem pertencia alguma coisa ou pessoa. Então, o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, esse selo de Deus é a garantia de que nós pertencemos ao Pai, que eu e você não somos órfãos. Aliás, não existe órfãos em Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós, tendo crido, fomos selados com o Espírito Santo. E tendo sido selados, algo acontece em nossas vidas. Nós somos autenticados como propriedade de Deus. E é por isso que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Sabe por quê? Porque o diabo,
quando olha para você, quando Ele olha para mim, Ele vê em nós o selo de Deus. Ele não tem permissão para nos tocar, porque nós pertencemos a Deus por causa do Espírito Santo que está em nós. É a garantia, é o penhor da nossa herança celestial, o Espírito Santo em nós. Então, amados irmãos, saiba de uma coisa: o Espírito do Senhor em cada vida que aqui está nessa noite, Ele já habita. Mas não basta apenas sermos habitados por Ele, também devemos ser preenchidos plenamente com o poder dele. A igreja do Senhor, ela precisa do poder do Espírito Santo para prosseguir, para avançar. E nós, como igreja, individualmente também precisamos, porque Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Diz esse versículo que nós nem sabemos orar direito. Diz esse versículo que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que um culto como esse é abençoado? Sabe por que um culto como esse é um culto de vitória? Porque não tem como dar errado. Quando estamos orando aqui, nós estamos orando com o Espírito Santo orando conosco. O Espírito Santo ora conosco. Ele intercede por nós. É a gente orando e Ele traduzindo a perfeita oração para o nosso Deus, e conhece a intenção de cada coração, a necessidade de cada vida, e por isso a resposta vem da forma que a gente precisa. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós precisamos tanto dessa intercessão. Precisamos sim, precisamos o tempo todo, porque embora sejamos seres de Deus, a gente continua sujeito às fraquezas inerentes ao ser humano. Todos nós temos muitas fraquezas: maus pensamentos, vaidade, orgulho, ansiedade, preocupações em nossos corações. Quantas vezes a gente cede à raiva? Nós temos muitas fraquezas, mas o Espírito Santo, o nosso amigo, o Espírito Santo, o teu amigo, o Espírito Santo, o teu companheiro divino, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda o tempo todo. Sabe quando você se sente fraco e não tem nem força para orar, mas mesmo assim você continua seguindo em frente? Isso é o Espírito Santo que está nos ajudando, está te ajudando. Sabe quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente fica receoso, mas de repente a gente vê uma luz, um caminho, uma direção? Quem nos guia é o Espírito Santo. É Ele que está nos guiando. Sabe quando alguém machuca o coração da gente? Quando alguém nos ofende e a gente se sente com a nossa honra pessoal aviltada, a gente se sente pisado e a gente fica com aquele rancor naquele momento, e a gente fica com o desejo de dar na mesma moeda, dar um troco na mesma moeda, ou pelo menos oferecer desprezo àquela pessoa que nos feriu. Mas aí vem o Espírito Santo, Ele nos toca, Ele nos faz pisar o próprio orgulho, a própria vaidade, pisar o nosso próprio orgulho, e nos faz chegar a essa pessoa e pedir perdão. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. É o Espírito Santo que transforma o nosso ego de dia a cada dia. A gente não tem força, mas o Espírito Santo vai nos carregando. Quantas vezes você pensava que não dava mais, mas o Espírito Santo te carregava nos braços, te carrega até agora, te trouxe até aqui. O Espírito Santo, bendito Espírito Santo,
glorioso Espírito Santo, o grandioso Espírito Santo, majestoso Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, o adorado Espírito Santo, o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se já é bom ter o Espírito Santo, quanto mais fica cheio do Espírito Santo. Mas o que é estar cheio do Espírito Santo? Primeiro eu quero dizer uma coisa importante. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ser a habitação do Espírito Santo, outra coisa é você ser vaso usado pelo Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo habitando em nós, outra coisa é ter o Espírito Santo dirigindo a nós. Uma coisa é ter recebido o Espírito Santo, outra coisa é ter o revestimento de poder do Espírito Santo. Mas, irmão Sidney, é isso mesmo? A Bíblia diz em João capítulo 20, versículo 22, que Jesus, ele soprou sobre os seus discípulos e disse assim: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, todos eles estavam recebendo o Espírito Santo em suas vidas. Mas, mesmo depois de eles terem recebido o Espírito Santo, Jesus disse assim, em Lucas 24, 49, e o nosso irmão Raí até citou, ele falou bem assim: eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo já estava habitando na vida dos apóstolos, dos discípulos. Mas Jesus disse: ficai, porém, ainda um pouco, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Uma coisa é ter recebido, outra coisa é ficar revestido. Até a palavra revestido mostra que é algo a mais. Está cheio do Espírito Santo, está revestido, é algo a mais. Você foi vestido com a graça de Deus, agora vai ser revestido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. E os discípulos precisavam tanto disso que tinham que ficar esperando até chegar esse revestimento. Deus tinha dito: ir por todo mundo, para o evangelho da criatura. Mas aí ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele completou, ele disse em Atos capítulo 1, versículo 5, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aconteceu, amados irmãos, que 10 dias depois que Jesus falou isso, estavam os discípulos reunidos no cenáculo orando. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que de repente veio como um som, veio um som de um vento, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, e diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui em nosso meio tem uma bênção, não é para um e para dois, é para todos. Você crê nisso? Amém. Para todos. Todos. E a Bíblia fala que ali foi cumprido o revestimento de poder na vida daqueles discípulos. E nós também, irmãos, precisamos desse revestimento. Revestimento de poder. Não basta ser só templo, tem que ser também revestido com esse poder, porque os discípulos precisavam. Depois desse revestimento, eles saíram do cenáculo. Até então estavam trancados, até então tinham até medo de serem presos pelos judeus.
judeus, mas quando foram revestidos, quando foram cheios, a Bíblia diz que eles saíram com ousadia, saíram pregando a palavra. Veja Pedro, o apóstolo Pedro, antes do poder do Espírito Santo, antes do revestimento, Pedro era um. Depois do poder, Pedro foi outro. Antes do poder do Espírito Santo, Pedro, ele se acovardou e negou Jesus diante de serviçais. Mas depois do Pentecostes, depois que foi revestido de poder, o mesmo Pedro, com ousadia, pregou para uma multidão de galileus. E quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. A gente também precisa, você e eu precisamos desse revestimento, estar sempre cheio, porque se não estivermos cheios, não tem ousadia, não tem intrepidez, não tem coragem. A pessoa fica com medo até de falar de Jesus no trabalho, de falar de Jesus no emprego, na universidade, na escola. Mas quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, não teme a nada, fala de Jesus o tempo todo, fala de Jesus com poder, com ousadia, com graça, com virtude, porque é o Espírito Santo que fala através de nós. O Espírito Santo, ele falou através dos apóstolos, porque eles foram cheios do Espírito Santo, deram vazão ao poder do Espírito Santo, receberam esse revestimento. E a gente, amado, também é convidado para a mesma coisa, cheios do Espírito Santo. Mas o que de fato é estar cheio do Espírito Santo? A primeira coisa importante é falar sobre isso, sobre o que de fato é estar cheio, é lembrar que o Espírito é santo. O Espírito é santo, irmãos. Então, o primeiro sinal de alguém estar cheio do Espírito Santo não é outro, é viver em santidade. Porque o Espírito Santo é santo. O primeiro sinal de alguém, a primeira evidência que alguém está cheio do Espírito Santo é que tem uma vida santa. Mas convém agora fazer um esclarecimento. Ter uma vida santa, ser santo na Bíblia, é diferente do conceito que se tem aí fora. Alguém pensa que ser santo significa ser impecável. No entanto, a Bíblia diz o que é ser santo. No Antigo Testamento, a palavra em hebraico é kadosh. No Novo Testamento, a palavra santo em grego é hagios. Tanto o kadosh em hebraico como o grego hagios, em português, significa separado. Separado. Separado da impureza. Separado do mundo. Separado das coisas erradas. Separado do pecado, separado, acima de tudo, separado para servir a Deus. Ser santo, na verdade, é estar separado, consagrado para a obra de Deus, para a vida com Deus, para a glória de Deus. Ser santo é estar dedicado e separado para o uso exclusivo do Senhor. Então, estar cheio do Espírito Santo é ter esse tipo de vida, esse tipo de atitude. Estar cheio do Espírito Santo é ter uma vida para Deus. Muita gente está confundindo estar cheio do Espírito Santo, que está confundindo estar cheio do Espírito Santo com gritaria. Alguém confunde estar cheio do Espírito Santo com pula-pula. Mas estar cheio do Espírito Santo não é pregar bonito, nem é falar bonito, e nem cantar como anjo, nem pregar gritando, nem pregar pulando. Sabe o que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo é andar em obediência. Estar cheio do Espírito Santo é você andar obediente a Deus. Estar cheio do Espírito Santo é dizer não ao pecado. Estar cheio do Espírito Santo é vencer a tentação. Estar cheio do Espírito Santo é perdoar. Estar cheio do Espírito Santo é amar. Estar cheio do Espírito Santo é ser luz, é ser tocha onde chegar, onde andar, é ser vaso de Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é quando ele se esvazia da gente mesmo, se esvazia de todos nós, se esvazia do ego, da vaidade, e deixa Deus encher. Você pode dizer, não, mas eu sou tão pequeno, não sei fazer nada, eu não sou tão falho. Olha, você se acha pequeno, pois se alegre, porque os vasos pequenos são os que se enchem mais rápido do poder e da glória de Deus. Quanto menor, mais cheio vai ficar, mais rapidamente cheio vai ficar. Para entender melhor, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo, é importante
a gente vê as figuras do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, como fogo. Jesus falou, batizar com o Espírito Santo, com fogo. João Batista também falou sobre isso. O pastor pregou até domingo. Em toda a história bíblica, Deus sempre se revela através do fogo, ou como fogo. Na sarça ardente, no Monte Sinai, veio como fogo. Na inauguração do templo em Jerusalém, o templo de Salomão inaugurado, a presença de Deus veio como fogo. No Monte Carmelo, quando o profeta Elias orou, Deus mandou fogo, e quando o fogo do céu cai, sabe o que acontece? Todo mundo se ajoelha e clama, só o Senhor é Deus. O maior sinal de avivamento é da glória a Deus. Quando digo da glória a Deus, não é só com a boca não, é com a vida. É da glória a Deus com o seu entendimento e com as suas atitudes. Fogo é um símbolo do Espírito Santo, porque o próprio Deus, ele é chamado como um Deus que é um fogo. Em Hebreus 12, 29, fala que Deus é fogo. A Bíblia diz também, em Jeremias 23, versículo 29, que a palavra de Deus é fogo. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que os ministros de Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele batiza com fogo. O fogo de Deus em sua vida é aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele prazer de bem servir ao Senhor, é aquela vontade, aquele desejo, aquela alegria de se entregar e servir a Deus. Isso é o fogo. É o fogo que traz mudança, é o fogo que traz novas atitudes, porque fogo é símbolo do Espírito Santo. Quando vieram as línguas, línguas como de fogo. O fogo de Deus não é um fogo barulhento, não, é um fogo que queima por dentro. Amém. Queima dentro, irmãos, queima dentro do seu coração. Outra figura do Espírito Santo é o vento. Eu lembro que o dia de Pentecostes veio como um som, como um vento, veemente e impetuoso. Porque vento também é símbolo do Espírito Santo. Em João capítulo 3, nós temos o registro da conversa mais famosa de toda a Bíblia, e todos aqui conhecem, a conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus instruiu Nicodemos sobre o novo nascimento. E Jesus mostrou para Nicodemos e para todos nós que devemos nascer de novo, mas nascer do Espírito Santo. E ele utiliza a figura do vento. Ele fala bem assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito Santo. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Porque o vento, o Espírito Santo é como o vento. O vento é livre e o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele sopra onde você nem imagina que ele vai soprar, mas ele sopra em qualquer lugar da terra. O Espírito Santo, como o vento, ele mostra que é livre e que ninguém pode controlar o Espírito Santo, ninguém pode coordenar o Espírito Santo. Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, é ser dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como o vento, ele é livre, ele sopra em qualquer lugar, ele sopra onde você nem imagina. O Espírito Santo, como o vento, ele sopra nos presídios, ele sopra nos hospitais, ele sopra nas catedrais, ele sopra nos tribunais, ele sopra nos palácios, ele sopra na rua, ele sopra na praça, ele sopra aqui na igreja, ele sopra na sua casa, ele sopra no coração de que você acha que não vai soprar. Sabe aquele ente querido, de coração endurecido, por conta de você muito ora por ele, parece que não acontece nada? O Espírito Santo também vai soprar nessa vida. Porque foi assim que aconteceu, irmãos, com meu pai. O meu pai, como eu, militar. O meu pai,
ele foi bombeiro a vida toda, toda a reserva. E meu pai não era crente. Mas meu pai, ele por beber muito e comer de tudo, acabou desenvolvendo 2 úlceras intestinais. Eu me lembro na minha infância, porque meu pai passou 16 anos com essas úlceras. Eu me lembro que na minha infância, meu pai ficava muito tempo internado no hospital da polícia. Tinha vezes que ele passava 15 dias, 30 dias internado, cuspindo sangue. Era um problema muito sério de 2 úlceras duodenais. E o doutor gastro, doutor Gilmar, ele disse que aquele problema estava só avançando. E aconteceu, irmãos, que no ano de 1991, o meu pai, ele recebeu o diagnóstico. Aí o diagnóstico que ele recebeu, o doutor Gilmar disse: Souza, as úlceras estão num estado inoperável. As feridas estão muito grandes. Não tem mais o que fazer. O doutor Gilmar desenganou meu pai. Disse para ele: você só tem 2 meses de vida. Meu pai não era crente e disse bem assim: só 2 meses de vida, doutor? Ah, então eu vou beber até morrer. Foi o que ele disse: eu vou beber até morrer. E foi para casa e ficou fazendo isso mesmo. Todo dia bebendo, sempre bebendo, não estava nem aí, achando que ia morrer. Mas veja, irmãos, na minha família, eu não era crente, meu pai não era crente, mas o pai do meu pai, uma família tão grande, era o único que era crente. Há mais de 20 anos, o meu avô era crente. E aquele homem orava por toda a família. E por mais que meu pai planejou, vou beber até morrer, o Espírito Santo, que ouve orações, ele soprou. Aconteceu naquele mesmo ano, de 1991, o meu pai com aquele projeto, vou beber até morrer. Ele nunca tinha ido à igreja, mas ele foi um dia de madrugada e estava numa churrascaria bar que havia na Zona Norte, chamada Quintal 2. Meu pai estava numa noite de farra e bebida. Ele estava com um amante, ele que conta, ele estava com um amante numa mesa, bebendo, e pensando: vou beber até morrer. Mas sabe, irmãos, como eu disse, o Espírito Santo, ele sopra onde quer. O Espírito Santo sopra onde quer. E de 2h30 da manhã, meu pai estava ali naquela mesa, nunca tinha ido à igreja, quando o Espírito Santo soprou. E ele disse, ele conta, que ele ouviu uma voz dizendo para ele assim: saia deste lugar, eu tenho um plano na sua vida. Era a voz do Espírito Santo. E ele disse, ele conta, que no mesmo instante, ele perdeu a vontade de beber, e não quis mais ficar ali. No mesmo instante, perdeu toda aquela vontade de estar naquele lugar. Não quis mais beber e resolveu ir embora. Foi para casa. No outro dia, o meu pai acordou inquieto e dizendo que queria ir para uma igreja. Sabe o que aconteceu? Ele planejou ir à noite à igreja, nunca tinha ido. Ninguém era mais crente. Eu sou meu avô que morava distante, mas ele sozinho, vou à igreja. Era o Espírito Santo trabalhando. E ele pensou: onde que tem culto? Em tal igreja. E ele pensava que para ir para a igreja tinha que ir de certa forma, de tal forma vestido. Ele foi, você nunca tinha feito isso antes, na Riachuelo, comprou um paletó, nunca tinha usado, comprou um paletó para ir para a igreja. E ele pensava que tinha que usar uma Bíblia também, e pediu uma Bíblia emprestada. Não tinha Bíblia, pediu a um vizinho uma Bíblia emprestada. E lá vai meu pai de noite, indo para uma igreja de paletó e Bíblia. Ele conta que quando estava chegando na igreja, os irmãos que ali estavam pensavam que ele já era cristão, que já era crente, e foram saudar ele. E alguém perguntou se ele era pastor. Ele disse: não, eu não sou crente, não. Eu vim aqui para assistir o culto. E naquela noite, dia 24 de dezembro de 1991, o Espírito Santo, que tinha soprado na vida dele na madrugada anterior, soprou o dia todo, e soprou no meio do culto. E no meio do culto,
ele resolveu entregar a vida para Jesus. Foi o primeiro na minha casa a aceitar Jesus, meu pai. Ele aceitou a Jesus. E meu pai aceitou Jesus, eu só aceitei um mês depois. Mas meu pai aceitou Jesus e ficava com aquela alegria de ir à igreja. Ia sozinho para a igreja, ele ia para a igreja. O meu pai ia para a igreja como novo convertido, nós escutava um culto, ia para o chamado de oração. E meu pai ouviu falar na igreja, de novo convertido, que teria um trabalho chamado, um trabalho que era o dia todo de oração e jejum. E ele nunca tinha feito jejum na vida. Sabe o que aconteceu? Meu pai, ele foi para esse trabalho com um objetivo. Ele tinha as duas úlceras ainda, as duas úlceras. E naquela época, eu sofria no coração. Eu era doente do coração ainda. Jesus não tinha me curado ainda, porque eu não tinha aceitado Jesus ainda, não tinha me convertido ainda. Você já sabe a história qual foi que eu já contei aqui. Mas meu pai, ele foi para a igreja orar por ele, pela família, e especialmente por mim, que é o dono do coração. E ele conta que ele foi, desde manhã cedo, o trabalho de oração, e ficou o dia todinho na igreja. Ele passou o dia todinho em jejum. Nunca tinha feito jejum. Passou o dia todinho orando, clamando, intercedendo. Novo convertido. E olha como o Espírito Santo age. Ele conta que depois de um dia todinho ali, orando, no final da tarde, no término já do trabalho, ele estava num dos últimos bancos da igreja. E ele estava lá de joelho, orando e clamando para Jesus salvar a família, para Jesus curar a mim, curar a vida dele também, curar quem estivesse enfermo. E meu pai me conta, ele me contando isso, que quando estava lá, de joelhos, nos últimos bancos da igreja, ele sentiu uma mão sobre o ombro dele. E essa mão pousou no ombro dele. E ele ouviu pela segunda vez, de forma direta, a voz de Deus. Deus dizendo assim: meu filho, eu ouvi as tuas orações. Eu estou te curando. E eu vou curar o seu filho também. Porque eu também tenho um plano na vida dele. E meu pai, ele ali recebeu a promessa de Deus. Ele ficou ali cheio do Espírito Santo, de alegria, e se levantou, se sentindo já curado. Ele conta que dias depois ele voltou, postou da polícia, e quando voltou, Gilmar viu ele, ficou admirado e disse: Souza, você ainda está vivo, tira 2 meses de vida, ele tinha passado meses. Souza, você ainda está vivo. E meu pai disse: estou sim, doutor. Eu não morri porque Jesus me curou. Amém. E ele pediu fazer os exames novamente, já fez os exames. E meu pai passou muitos anos guardando o raio-x daquele exame. Porque o doutor Gilmar veio com a placa e disse: Souza, aconteceu uma coisa diferente, porque as úlceras, depois de 16 anos com úlcera renal, as úlceras não estão mais aqui. Não tem mais ferida nenhuma. Você foi curado. Foi o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Foi o Espírito Santo que agiu na vida dele, curou ele. Um mês depois, eu estava aceitando Jesus. Curado também. Como eu já contei, para mostrar a vocês que o Espírito Santo, ele trabalha, ele age, ele faz a obra. Ele não é uma pessoa passiva. Pelo contrário, a gente é que recebe o enchimento dele. Encher o Espírito significa ser enchidos. Recebam a unção do Espírito Santo. E precisamos dessa unção, irmãos, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Quem sabe você se sinta que precisa dessa unção na sua vida de uma forma renovada. Quem sabe você já foi muito usado por Deus, mas o enchimento da unção é para todos os dias. A unção de ontem não serve para hoje, a de hoje tem que ser a de hoje. Se você já foi usado antes, não quer dizer que você tem que viver no passado. Hoje Deus quer renovar a unção na sua vida. Hoje Deus quer a
acrescentar. Do mesmo jeito que o maná caía para cada dia, Deus tem uma unção a cada dia para a minha e para a sua vida. Vamos deixar sermos cheios do Espírito Santo? Feche seus olhos e vamos orar, Senhor nosso Deus. Ó Espírito Santo, Deus grande e poderoso, Espírito Santo, Tu que habitas em nosso interior, vem transbordar, Senhor, vem nos encher de amor, encher de unção, encher de inspiração, encher de graça, encher de virtude, encher de fervor, encher, Senhor, do Teu amor e poder, para que possamos, Senhor, sair fazendo a Tua obra, para que possamos orar e o enfermo ser curado, para que possamos, Senhor, orar e a pessoa cativa ser liberta, para que possamos expulsar demônios, para que possamos fazer, Senhor, a Tua obra com sinais e maravilhas. Espírito Santo, enche, Senhor, dá-nos a Tua unção, dá-nos a Tua inspiração, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder, enche cada vaso, enche o Teu povo, enche a Tua igreja e sopra, Senhor, em nossas vidas, todos os dias, em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém.